Ora, boa tarde, caros alunos. Hoje vamos ver aqui mais um vídeo sobre proporcionalidade inversa. Então, nesta questão de proporcionalidade inversa, eu tenho duas grandezas, que eu vou chamar grandeza x e uma grandeza y. E eu vou ter aqui um par de valores que sejam associados. Então, vamos supor que ao 1 eu sei que vai corresponder o 100, ao meu valor 2 corresponderá o valor 50 e, por exemplo, ao valor 0,5 irá corresponder o meu valor 200. Ok? Então, só existirá uma relação de proporcionalidade inversa quando eu faço o meu produto entre as duas grandezas e obtenho esta situação. Então, eu vou ver aqui x vezes y para todas as situações. Então, para esta aqui, o que é que eu obtenho? Obtenho 1 vezes 100 igual a 100. Para a outra, tenho aqui 2 vezes 50 igual a 100. E finalmente tenho também 0,5 vezes 200 igual a 100. Então eu observo que o meu valor, o produto que eu estou a obter, né, da multiplicação entre as duas grandezas, é constante, é sempre o mesmo. Então sempre que eu esteja numa situação em que a multiplicação de duas grandezas é igual a uma constante, este valor é um valor real, pertence a R, então eu estou sempre perante uma situação de proporcionalidade inversa. Okay? E ao meu valor K, este valor aqui, que é constante, como observo aqui, como estou aqui a observar, que neste caso é 100, é a minha chamada constante de proporcionalidade. Então, eu vou aqui escrever que o meu K é a constante de proporcionalidade inversa. Ok, pronto. Mais uma vez, sempre que eu multiplicar as duas grandezas, x por y neste caso, e o valor dela for sempre constante, então estou perante esta situação de proporcionalidade inversa. Vamos agora supor que eu tinha aqui para acrescentar, tinha aqui, por exemplo, 0,25 e aqui eu teria o meu valor 30. E eu queria descobrir o meu valor de A e o valor de B. Então vejam, para A, como é que eu consigo descobrir? Ora, se o meu produto é constante, e eu sei que neste caso ele é sempre 100, como é que eu vou fazer? Então vejam, se x vezes y é igual a k, então isto é uma equação que vou substituir. Neste caso de A, o meu x vale quanto? Vale 0,25 vezes o meu valor de A, que eu quero descobrir, igual a quê? Igual a k, que neste caso do nosso exercício é 100. Então, aqui eu vou colocar o valor de 100, que é o valor de k. Então, neste caso, vem A igual a 100 sobre 0,25, que é 400. Então, coloco aqui, posso então agora aqui apagar. E coloco aqui então o 400. Então agora para o B, vou aproveitar aqui este espaço, para o B, posso fazer da mesma forma. X vezes y igual a k. Então neste caso, o que eu quero descobrir é o meu valor de x, então bem, x igual a, já sei que o de k é 100 e aqui é 30.
então virá x igual, isto aqui já vai ser 100 sobre 30 igual, uma dízima infinita, portanto eu vou aqui proceder aqui um arredondamento, fica 3,33, aproximado com duas casas decimais. Então apago aqui e até vou pôr melhor, até vou fazer melhor, vou pôr aqui, em vez de pôr isto numa dízima, vou utilizar frações. Então fica 10 sobre 3, 10 terços. Então 10 terços. Ok? Portanto é assim que nós aqui fazemos desta forma. Então agora, vejam, eu tinha sempre esta situação, x vezes y igual a k. Ora, se isto é um valor que é constante, reparem que, voltando aqui atrás, se nós víssemos para trás, eu teria aqui esta situação de 1 dava 100, de 2 dava 50 e de 10,5 dava 200. Veja o seguinte, quando eu aumento esta grandeza, quando eu dobro esta grandeza, eu passo aqui. Passo a metade. Ora, daqui para aqui, quando eu divido por 4, o que é que eu faço aqui? Multiplico por 4. Certo? Portanto, vejam a relação que quando eu passo por um para o outro, de uma grandeza, de uma proporção para outra, enquanto que uma aumenta numa proporção, outra diminui para o quociente nessa mesma proporção. Ok? Voltando aqui a este nosso ponto de partida. Vejam, nós temos normalmente sempre as nossas equações resolvidas em ordem a y. Então vem sempre y igual a k sobre x. E é desta forma que nós fazemos sempre as nossas contas. Por exemplo, aqui, as nossas operações, nós temos aqui este valor de k que é conhecido. Ora, daqui, o que é que eu posso fazer? Eu sei que o meu f de x é igual a y, correto? Portanto, são as minhas imagens. Minhas imagens são sempre o f de x. Então, eu tenho aqui o meu y, vou substituir por f de x igual a kx. Então, quer dizer que a minha função de proporcionalidade inversa é dada por esta fórmula. Isto é uma função de proporcionalidade inversa aqui esta função, aqui os objetos, e este aqui é os objetos do x, aqui será a sua imagem, que é o quê? Que é o valor de y, pronto, que é o que eu tenho aqui, e aqui eu utilizo quando quero marcar pontos no gráfico, por exemplo, quero representar os pontos, é a coordenada de x, e esta aqui será a coordenada do y, para dar a coordenada de um ponto qualquer de coordenadas x, y. Aqui é de fazer um ponto qualquer de coordenadas x, y. Então, para o próximo slide, nós vamos ver então como é que será esse gráfico. Então, vejam, vamos supor que eu tenho uma função f de x igual a 30x. Então, o que é que eu consigo ver daqui? Consigo já ver aqui que esta função é de proporcionalidade inversa, porque eu tenho uma constante a dividir pelos objetos. Então será sempre uma função de proporcionalidade inversa, em que o meu k é o 30. Então como é que nós construímos os gráficos? Temos que ver os pontos. Então vamos verificar os pontos. Eu vou aqui atribuir um conjunto de pontos.
aqui o x. E vou fazer o meu f de x é igual a 30 sobre x. Então vou pôr aqui quando o meu x vale 1, vale 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 20. Avançando aqui no nosso vídeo, para não ficar aqui muito moroso em relação aos cálculos, aquilo que se faz é, eu atribuo os meus valores dos objetos e vou calcular as suas imagens, substituindo sempre onde me aparece o x pelo valor do meu objeto. E o valor que é calculado será o meu valor de f de x, ou seja, o meu y. Posso por aqui em cima, isto aqui é o meu y. Então tenho aqui feitas as contas, aqui ao longo desta coluna, e acrescentei uma nova coluna onde vou pôr as coordenadas para cada um dos pontos. Portanto, a coordenada de x, a coordenada de y, para cada um deles, e segue aqui fora. Reparem que, para verificarem que nunca se enganaram, obviamente, sempre que vão multiplicar as coordenadas dos pontos, o que é que vai ter que dar? Vai ter que ser sempre igual à nossa constante, como é óbvio, porque eu estou a dividir aqui a minha constante pelos valores de x. Portanto, isto aqui é sempre igual à minha constante, esta coordenada dos pontos. Então, vamos traçar o nosso gráfico. Então, marcando agora aqui os nossos pontos, portanto, este é o primeiro ponto, e vou marcando daqui para baixo, já tenho aqui a nossa escala, portanto, ficou aqui até bastante grande, e aqui a escala do y, aqui a escala do x, portanto, vamos aqui acrescentar aqui os nossos eixos, que é o x, e será o y. Ora, então, primeiro coordenadas 1, 30, agora 2, 15, aqui mais ou menos, então agora será o 3 com o 10, o 4 com o 7,5, o 5 com o 6, o 6 com o 5, depois será o 10 com o 3, ainda mais baixo, e o 20 com o 1,5, aqui bocadinho. Ora, vejam, se nós conseguimos agora traçar o nosso gráfico, vamos ver que isto está aqui a ter uma curvatura ali, por aqui. Ok? E ele virá cá de cima. Se o meu x for menor que 1, portanto ela vem ainda cá mais, virá aqui desta parte aqui de cima. E ele nunca, repara que, nós depois vamos ver mais à frente, um outro vídeo com outro slide, aqui que ela nunca intercepta o nosso eixo do x nem o eixo do y. Portanto, ela está nesta situação, desta função, ela está sempre aqui no primeiro quadrante do meu gráfico. Então, isto é o aspecto geral de uma função de proporcionalidade inversa e, tal igual como nós vimos, e vou aqui agora um pequeno à parte, nós vimos que funções afins, que é do tipo f de x igual a x mais b, que são as tais retas, faz conta que é um gráfico assim, isto sétimo ano. Depois vimos das quadráticas já este ano, que é uma parábola, certo? Que depende do valor variável e é do tipo fx igual a ax quadrado. E agora, esta nova, que é da proporcionalidade inversa, ela é sempre deste tipo. Ora, o nome deste gráfico é uma hipérbole. Okay? Portanto, é o nome do gráfico, tal como esta aqui é uma parábola, esta é uma reta, a este gráfico eu dou o nome de hipérbole. Okay? No próximo slide vamos ver então como é que ela se comporta em relação aqui aos meus valores de x e de y. Então vamos ver aqui como é que é a nossa função do tipo inversamente proporcional. Então vou pôr aqui
o meu f de x igual, e vou pôr aqui um nosso parâmetro, neste caso o nosso parâmetro é o k, e será sobre x. Okay? Então vejam, aquilo que me está a aparecer será então este parâmetro que assim está designado por kx. E vejam que ela está aqui este conceito. Vejam, se o meu k é positivo, ela é simétrica em relação aqui ao este eixo daqui, que ela é como se fosse um espelho deste lado, e o seu gráfico é o primeiro quadrante, está no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Se o meu k for negativo, vejam que o gráfico está no segundo quadrante e no quarto quadrante. Ora, porquê é que será que isto acontece? Reparem que eu tinha que era a função x vezes y. X vezes y, não é? Que era igual a um valor, que é igual ao constante. Então vejam. Então vejam, eu tenho aqui as duas funções, esta é f de x e esta que está designada por equação 1, x vezes y. Vejam que esta situação, se eu aqui quer dizer que são os meus valores de x, daqui, correto? Daqui, os valores de y são estes valores aqui. Vejam que para dar um valor positivo, quando é que no produto, está aqui multiplicar, quando é que o produto dá um valor positivo? Quando ambos têm o mesmo sinal. Então, se ele é positivo, quer dizer que o x e o y são positivos, têm que ser positivos, estamos nessa situação, ou são ambos negativos. Portanto, negativo, negativo, em que o produto de dois negativos dá positivo. No caso em que o meu k é negativo, por exemplo, quando é que um produto é negativo? Quando um dos fatores é negativo. Então vejam, aqui o meu x é positivo, o meu y é positivo, mas o meu x é negativo. E aqui, quando o meu y é negativo e o meu x é positivo. Então o gráfico está nesta situação aqui. No caso geral, e de que nós vamos estudar mais em particular, estamos sempre numa situação, ou praticamente sempre numa situação em que o meu k é positivo. Portanto, sempre por aqui e, de grosso modo, o que nós vamos sempre estudar é esta situação assim. Era aquilo que nós tínhamos visto no nosso slide anterior. Portanto, o nosso gráfico, que é uma hipérbole, volto a recordar, comporta-se sempre desta forma aqui, e vejam, a única coisa que ele está a mudar será aqui a parte da curvatura, mas é sempre deste tipo.